Oi, meu povo, boa tarde. Falei ontem que eu ia vir conversar com vocês sobre um assunto um pouquinho mais sério. Não é nada preocupante, não. É só um assunto que eu estava refletindo esses dias, né? Vocês perceberam que a mãe de Shilba, ela recebeu um diagnóstico recente de um câncer. Ela já iniciou o tratamento dela, graças a Deus. E eu tava refletindo a respeito dos privilégios, sabe? Eu queria muito falar sobre isso para que chegassem outras mulheres que passam uma situação um pouco diferente, mas para não se sentirem assim, tristes ou frustradas de alguma forma. Porque Jaque, ela tem uma visibilidade muito grande e hoje, graças a Deus, ela tem uma condição diferente de poder fazer o tratamento dela no hospital particular, onde a gente sabe que os cuidados e as questões são um pouquinho diferentes, a gente não pode negar, né? Mas isso não significa dizer que uma pessoa que teve um diagnóstico, que vai fazer o tratamento pelo SUS, também não tenha esses cuidados, tá? E eu sou a prova viva disso, que eu fiz o meu tratamento, estou fazendo o meu tratamento pelo SUS. Inclusive, eu sempre posto que eu tô no Irmã Dulce justamente porque eu tenho esse acompanhamento. É esse hospital que cuida de mim, que cuida das minhas questões. Então, assim, eu não estou na posição, assim, menos favorecida porque eu também tive os meus privilégios. Porque eu fiz os meus exames, foram feitos no particular, porque foi feito no particular, porque eu tenho uma rede de apoio muito boa, tá? Minha família, meu digníssimo, como eu sempre falo, eles contribuíram demais para que o meu processo fosse um pouquinho mais acelerado, né? Porque se eu dependesse totalmente do SUS, o cenário seria outro. Então, eu vou e volto nessa questão do SUS, né? Vocês perceberam. Graças a Deus existe todo o tratamento pelo SUS, existe. Porém, ele não é tão rápido quanto seria em um hospital particular, né? Porque a demanda é muito alta e essas questões acabam atrasando. Então, por exemplo, quando eu cheguei na minha primeira consulta com o oncologista, eu já tinha todos os exames de mapeamento prontos. Por quê? Porque eu tive uma rede de apoio que foi a minha família e o meu digníssimo, como eu disse pra vocês. Então, assim, eu acho importante a gente pensar nessas questões. Por exemplo, uma pessoa que teve um diagnóstico de câncer, ela tem direito a receber um benefício por incapacidade temporária. E esse benefício eu recebo também pelo INSS. Só que esse benefício, gente, ele é um salário mínimo. Graças a Deus esse benefício ele existe, né? Mas é muito complexo. Então, eu vou e volto nessa questão do SUS, né? Vocês perceberam. Graças a Deus existe todo o tratamento pelo SUS, existe. Porém, ele não é tão rápido quanto seria em um hospital particular, né? Porque a demanda é muito alta e essas questões acabam atrasando. Então, por exemplo, quando eu cheguei na minha primeira consulta com o oncologista, eu já tinha todos os exames de mapeamento prontos. Por quê? Porque eu tive uma rede de apoio que foi a minha família e o meu digníssimo, como eu disse pra vocês. Então, assim, eu acho importante a gente pensar nessas questões. Por exemplo, uma pessoa que teve um diagnóstico de câncer, ela tem direito a receber um benefício por incapacidade temporária. E esse benefício eu recebo também pelo INSS. Só que esse benefício, gente, ele é um salário mínimo. Graças a Deus esse benefício ele existe, né? Mas é muito complexo. Por que eu falo que é complexo? Porque, gente, uma pessoa que está em tratamento oncológico tem muitos gastos, sabe? Em várias etapas do tratamento, a gente precisa tomar medicamentos para que a gente tenha uma certa qualidade de vida, né? Porque tem os enjoos, tem diarreia, às vezes tem prisão de ventre, às vezes tem a questão da mucosa, da boca. Existem várias questões, sabe? E a gente precisa sempre ter esses medicamentos em mãos, porque caso a gente sinta algum colateral, a gente precisa combater esse colateral. Existe a questão da mobilidade também. Para a gente se deslocar até o hospital para se tratar, a gente precisa de transporte, né? Existe um benefício em que as pessoas podem ter direito a um cartão de passagem de transporte público, mas é outro ponto que eu acho que a gente precisa refletir a respeito sobre as limitações.
E assim, quando uma pessoa faz quimioterapia, radioterapia, seja quimioterapia oral ou quimioterapia venosa ou terapia hormonal, existe uma questão da baixa da imunidade. Então a pessoa fica mais suscetível a pegar infecções, vírus e de formas. Enfim, vocês entenderam. Então, a gente fica suscetível a isso, né? A imunidade da gente fica mais baixa. Como é que a gente pega um ônibus, um transporte público para chegar no hospital, sendo que a nossa imunidade está mais baixa? Outra coisa, quem faz cirurgia, como é que pega ônibus para continuar o tratamento? Que o ônibus sacode tanto, né? As ruas elas não são pavimentadas o suficiente, os motoristas dirigem de uma forma que eles também não têm muito o que fazer, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Os ônibus estão sujos. Aí tem essa questão da mobilidade. Então a gente, óbvio que para o nosso conforto, a gente vai preferir pagar para ter um Uber, uma pessoa que dirija pra gente se deslocar pros lugares, né? E aí, nessa fala, eu entro nessa questão do privilégio, né? Porque, graças a Deus, eu não precisei passar por essa questão no transporte público, mas tem muita gente que passa por isso. Uma outra questão que eu estava refletindo a respeito é sobre a touca. A touca térmica, né? Existe um procedimento que a gente pode fazer para evitar a queda capilar. Infelizmente, ele não é oferecido pelo SUS, então as pessoas que podem pagar um tratamento, que podem pagar pela touca térmica, elas pagam, né, para evitar essa queda. Existe uma outra coisa também. Tem a outra questão também, que é a questão do catéter. Quando uma pessoa faz quimioterapia, as veias dela se tornam mais finas, ficam mais profundas, né? A pele, a gente acaba inchando, o nosso corpo incha, retém muita água. Então, fica difícil esse acesso endovenoso. E aí tem pessoas que tem o catéter, que coloca esse catéter e aí todos os remédios serão passados por esse catéter. Isso já facilita também esse processo, sabe? Então, assim, existem muitos pacientes oncológicos e em diversas redes, tanto na rede particular quanto na rede pública. A realidade de um não é a realidade do outro. Então, às vezes vocês falam assim, você fez parecer fácil, o seu tratamento parece que foi leve. Na verdade, gente, não foi tão leve assim. Eu não trago muita coisa pesada pra cá. E na verdade, eu tive uma rede de apoio incrível, entendeu? Então, as coisas não foram fáceis, não são fáceis. Nem para quem tem todos os privilégios do mundo, esse tratamento, ele não é um tratamento fácil, entendeu? E assim, é muito importante, eu tô trazendo esse vídeo para que se você conhece alguém que faz o tratamento, ou que vai iniciar o tratamento, acolha essa pessoa, sabe? Procure ouvir e entender as dores. Tem algumas palavras que, por exemplo, tenha fé. Eu sei que é importante ter fé, sabe? E a pessoa que tá passando por isso, ela não perdeu a fé dela. Às vezes ela só tá desabafando um processo que realmente só vai entender quem já passou por isso, entende? Então, simplesmente só ouça, abrace, acolha essa pessoa, tá? E aí, voltando para a questão financeira, né, gente? Como eu tava falando, tem esse benefício do INSS, graças a Deus que ele existe, mas a nossa vida, ela se torna uma vida cara, porque não são todos os produtos que nós podemos usar. Por exemplo, hoje, na etapa que eu tô do tratamento que eu tô, que é a quimioterapia oral, eu tenho uma sensibilidade muito grande na pele. As minhas mãos ficaram sensíveis, os meus pés ficaram sensíveis. Então, assim, por muito tempo eu não lavei prato, eu não fiz as atividades diárias de casa. Como eu falei, tive uma rede de apoio incrível. Eu fui pra casa dos meus pais. Eu morei com meus pais mais ou menos uns 40 ações. E hoje eu faço com luva as coisas.
Então, por exemplo, em relação a produtos, o sabonete que eu uso hoje é um sabonete neutro, um sabonete líquido de bebê. A gente sabe que esse produto não é um produto tão baratinho assim, né? Eu preciso hidratar meu corpo com hidratante hipoalergênico. O hidratante hipoalergênico, se você for olhar no mercado, nem vende, né? Ele só vende em farmácia. Ele tem um valor um pouquinho mais alto. Eu cuido muito da minha pele por conta do ressecamento. Vocês verem eu passando sempre protetor solar. Eu preciso passar protetor solar facial e corporal acima de 70 o fator de proteção. Então aumenta também um pouquinho esse valor, né? Para eu me sentir melhor com a minha autoimagem, eu comprei essa prótese externa, que vocês já viram eu fazendo piada a respeito. Não foi barato isso, nem todo mundo pode. E assim, por que eu tô expondo tudo isso? Eu não tô querendo mostrar os meus privilégios, né? Eu sou grata, muito grata à minha rede de apoio, né? Porque eu não sei nem como seria o meu tratamento se eu não tivesse essa rede de apoio. Eu até me emociono de falar, porque assim, gente, é complexo, né? Graças a Deus eu tenho esse apoio, mas tem pessoas que não têm. E assim, quem tá coberto pelo INSS não pode trabalhar, não pode ter a carteira assinada, né, para complementar essa renda. Primeiro porque o tratamento exige muito da pessoa. Acho muito difícil uma pessoa conseguir trabalhar, mas tem pessoas que trabalham, tá? E trabalham de maneira informal, porque se a Receita Federal pegar o benefício, ele é suspenso. Então imagine você, uma pessoa que paga aluguel, que paga luz, que tem essa questão de transporte. Então, assim, tem aluguel, tem luz, tem água, tem internet, porque a pessoa não pode ficar incomunicável em casa. Tem alimentação, a alimentação ela precisa ser muito bem cuidada, né? Né? Porque ela está em tratamento, então ela precisa ter uma alimentação mais saudável possível, né? E tem a questão da pessoa não conseguir comer qualquer coisa, não conseguir cozinhar todos os dias, tem essa questão da alimentação, tem a questão do transporte, tem a questão de tentar, né, se tirar um pouco o foco do tratamento, porque se uma pessoa vive só de casa para o hospital, do hospital para casa, a mente adoece. E com a mente doente, o corpo tende a não conseguir reagir tão bem ao tratamento. Então, assim, aí vamos lá para uma outra reflexão. Paciente oncológico, ele tem alguns direitos, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, uma pessoa que está inscrita no cadastro único, uma pessoa que é paciente oncológica tem direito a se inscrever no cadastro único, e com esse cadastro único tem direito a ter uma conta de luz reduzida, né? Paga lá somente o valor mínimo lá. Como eu falo pra vocês e como vocês podem ver aqui, eu tenho 2 ventiladores, porque o tratamento ele inibe alguns hormônios, a gente entra em menopausa química e isso gera muito calor, gera ondas de calores terríveis. A pessoa passa mal mesmo, a sensação de desmaio, a sensação de pressão baixa. Então, tem essa questão desse benefício que ele é importante. Um outro direito que eu fico me questionando e ainda não consegui entender direito, se alguém puder me explicar, eu agradeço muito, mas é a questão da isenção de impostos, né? O paciente oncológico que se tornou um PCD, ou seja, que foi mutilado, que fez esvaziamento axilar e que está com a sua mobilidade reduzida, ele tem direito a comprar um carro, por exemplo, com isenção de impostos. Para você comprar um carro com isenção de impostos, você precisa ter uma habilitação especial para isso, que é uma habilitação PCD. Para que você tenha essa habilitação PCD, você precisa renovar a sua habilitação. Você paga uma perícia médica. Se naquela perícia não ficar claro, você paga uma nova perícia, passa por um período B do médico do Detran, e depois você vai ser encaminhado para a junta médica do Detran e você vai pagar novamente por uma nova perícia.
Então, assim, eu fico muito confusa, né, com essas cobranças, né? Já que é um direito do paciente oncológico que já está passando por tantas questões, né? E que já tem certas limitações, por que a gente precisa pagar tantas taxas para comprovar algo que é laudado pelo médico? Por que a gente precisa passar por um outro médico e pagar por essa perícia? Isso pra mim não faz sentido, porque, gente, é como eu falei, já existem muitos outros gastos para um paciente oncológico. E não são poucos, tá? Não são poucos. Então, assim, eu fico um pouco assim, sem entender mesmo o porquê que a gente precisa pagar para usufruir desse direito. E para uma pessoa medíocre que pensa que, olha, que tem muitos benefícios, é como eu falei, pegar um transporte público depois de tudo isso é difícil. E é isso, né, gente? Eu costumava falar que eu fazia sempre as cestas polêmicas, né? Inclusive, eu nem falei sexto hoje. Mas eu não quero mais falar dessa forma sobre as sexta-feiras. Eu quero que as sextas sejam clean, sabe? Eu não quero que seja polêmica, não. Eu quero que seja de paz e tranquilidade, já que eu já passei, né, por tanta coisa. Então eu quero que seja tudo mais calmo e tranquilo possível nas minhas sexta-feiras e todos os outros dias. Eu não sei exatamente porquê, mas eu tô bem sensível. Como vocês podem ver, tô bem chorona hoje. Não de tristeza, tá, gente? Eu tô chorando, assim, de agradecimento mesmo, sabe? De ter chegado até aqui, de ter passado por tantas coisas. E de gratidão pela minha família, pelo apoio que eu tive e que eu estou tendo. E é isso. E é isso, né, gente? O tratamento oncológico no SUS, ele vai ter os seus contras, mas também tem os seus pós, né? Porque os médicos, eles têm muita experiência por eles estarem tratando tantas pessoas. Pelo menos os médicos que me atendem são médicos muito bem gabaritados e que eu confio muito no trabalho, sabe? E é isso. Lá no hospital, por exemplo, na fase da quimioterapia, a sala é bem friazinha, dá cobertor, mas não é manta. A gente não fica deitada numa maca, a gente fica sentado numa poltrona. Não é o mais confortável, mas também não é degradante, tá? Então, é possível. Uma outra questão que eu esqueci de comentar a atividade física durante o tratamento oncológico é fundamental para que a pessoa sinta menos colaterais possíveis com os remédios que são ministrados. Então, a gente tenta fazer atividade física, mas a gente também tem as nossas limitações com relação ao sol, por exemplo. Então, existe uma política pública para isso, né, que são as academias públicas, mas as academias públicas ficam diante do sol, né, não tem cobertura. Então, não dá pra gente fazer isso. Dá pra gente fazer caminhadas à noite, dá, mas as academias, elas não funcionam à noite, por exemplo. Então, a gente precisa ser bem assistido nesse processo. É mais um custo, entende? Então, às vezes, eu postava aqui a questão da minha rotina, né? De cuidados com a pele, os produtos que eu passava no rosto e tal, pra ter esse cuidado, pra cuidar de mim. É importante também, né? Pra gente se sentir bem. E eu ficava me questionando muito sobre isso, assim, nossa, parece tão fútil, né? Parece blog fútil de estética e uma coisa rasa, um discurso raso. Mas não é isso, né? E eu costumava mostrar os produtos que eu tava passando no meu rosto e ficava parecendo que, sei lá, também eu não tenho que me importar muito com isso, mas eu quero dar essa satisfação, sabe, gente? As coisas que eu uso, as questões estéticas que eu uso, eu ganho. Entende?
sei que eu não devo essa satisfação, né? E ninguém precisa saber disso. Mas só que eu queria falar a respeito porque eu tô nesse privilégio, né? E tem pessoas que não estão, e tem pessoas que podem estar se comparando, achando que pra mim é mais fácil porque eu tenho recurso pra poder fazer, sabe? Não é bem assim. É e não é. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, se você conhece algum paciente oncológico que tá empreendendo, que tá vendendo alguma coisinha, que tá fazendo, oferecendo algum serviço de alguma coisinha, contribua. Contribua, queira o serviço, compre o produto, porque realmente é complexo, como eu disse desde o começo.